pude assistir um pouco o telejornal, um telejornal de uma grande emissora, e aí colocou Mato Grosso do Sul lidera nesse momento o processo de imunização da vacina em todo o país, e meu filho gritou: "Papai, você é o maior, hein?" E aí me abraçando e gritando como se tivesse o jogo, ele tivesse assistindo o jogo do Corinthians, que é o time do coração dele, e o Corinthians tivesse feito um gol. Então aquilo é que me deixa, assim, uma das memórias que eu tenho do enfrentamento da Covid, foi aquela frase que o meu filho. Meu nome é Felipe Ávila e hoje aqui nesse episódio do podcast My Business, onde conversamos com líderes, empreendedores e autoridades, temos a honra de receber o nome de peso da política sul-mato-grossense, o deputado estadual Geraldo Rezende. Médico por formação, longa trajetória dedicada à saúde pública, ao desenvolvimento do nosso estado. Geraldo já foi vereador, deputado federal por 6 mandatos e secretário estadual de saúde. Vamos entender os bastidores da gestão pública, o impacto das decisões políticas dos negócios e os planos para o futuro de Mato Grosso do Sul. Fica com a gente, o episódio de hoje promete o Federal da Saúde. Geraldo Rezende, seja bem-vindo. Bom dia, satisfação imensa estar aqui. Estou à disposição para fazermos aqui um bom bate-papo. Um bom bate-papo. E eu queria começar com esse, eu vou talvez usar a expressão, deputado jargão, o Federal da Saúde. Que, aliás, é algo que, pelo que eu percebo, o deputado leva para todo lugar. A minha marca é a saúde. É isso mesmo? Eu sou médico de origem, eu sou médico ginecologista obstetra, tive que deixar pela atividade política, mas eu sou também um dos construtores do Sistema Único de Saúde, desde os bancos da Universidade Federal do Ceará, lutei pela redemocratização do país, fui um dos lutadores contra a ditadura militar que existia naquela época, e após a vitória da democracia, nós também entendíamos que deveríamos construir um sistema de saúde que fosse universal, igualitário e que fosse para todos. Então, por isso é que eu coloco sempre o deputado federal da saúde, porque eu tenho lutado para melhorar a saúde pública em todo o país. Tenho participado da Comissão de Saúde desde o primeiro mandato e também ajudado a aprimorar a legislação. E aqui no Mato Grosso do Sul, minha participação na construção do SUS está presente nos 79 municípios do nosso estado, com obras, com ações e, acima de tudo, também na minha passagem por 2 vezes como secretário de saúde. Uma na época do governo do Zeca, Aham. lá atrás, do chamado Muda-MS, e outra na época agora do governo Reinaldo Azambuja, onde eu fui secretário e tive a incumbência de poder ser o condutor do enfrentamento da tragédia sanitária que abateu sobre todo o planeta, que foi a tragédia Da da Covid. Covid-19. Sabe que interessante o senhor comentar comigo que foi secretário de 2 governos que, em tese, são governos até com vieses bem distintos. Um lado, um governo do até então Zeca do PT e outro Reinaldo Azambuja. Quando você está por dentro de uma área que todos precisam, não importa se você é centro, direito, esquerda, saúde é algo que, independentemente de onde você esteja, você precisa. Mas, dependendo de quem está no governo, pela sua sensação, as políticas públicas mudam ou não mudam? Saúde é saúde, independentemente do governo. Acho que tem gente mais compromissada do que outros, mas esses 2 governos certamente foram bastante compromissados, nos deram condições para a gente poder fazer o melhor na saúde do Mato Grosso do Sul. Hoje eu posso dizer que estou deputado federal pela também minha passagem à frente da secretaria por essas 2 ocasiões. Na primeira ocasião, fui bem e me elegi deputado federal pela primeira vez. Estou lá já 6 vezes consecutivas. E essa última tive uma votação expressiva, fruto da nossa condução O senhor acha do que enfrentamento da o Covid-19 que aqui tem no Mato Grosso levado do a Sul. continuamente a eleição, porque 6 mandatos é bastante mandato, basicamente vai ser, acredito que o bom serviço, o bom trabalho.
A entrega. Eu sou daqueles que não descansa um minuto sequer. Quem trabalha comigo sabe muito bem que passa bastante aperreios, porque eu sou cobrador e tenho feito dos meus mandatos um mandato de entrega, não só na área de saúde, na área da assistência social, na área de, na área de desenvolvimento, principalmente na área de infraestrutura, e na área de esporte, na área de lazer. Então, onde eu passo no Mato Grosso do Sul, eu fico muito feliz. Exemplo, na sexta-feira estivemos lá em Ribas do Rio Pardo. Eu na minha fala lá eu disse, quando eu entro nessa cidade eu vejo a rodoviária que vocês têm aqui, um hospital que vocês têm, pavimentação asfáltica em vários bairros. Eu vejo uma unidade de saúde, fruto da nossa passagem e nos mandatos que tivemos e na nossa parceria com os prefeitos que estiveram aqui em Ribas do Rio Pardo. Então, onde eu vá, em qualquer cidade, seja na pequena Japorã, lá na região do Cone Sul, ou seja aqui na capital, a gente tem ações que possibilita um debate franco, sair dessa miudeza da política hoje, que está muito uma conflagração, a política da lacração, que hoje está muito em voga, mas eu sou daqueles que fujo desse debate do extremismo e sempre tento fazer do mandato um mandato da busca de melhorar as condições de vida da nossa gente, do nosso povo. E é isso que me motiva ainda a estar na atividade política, porque ela tem empobrecido paulatinamente, ano após ano, O a senhor tem sentido política, isso? a gente sente isso, sente no Congresso. Mas na prática, como é que é Na isso? prática, está muito pobre, as O pessoas senhor diz ainda no tocante a ações ou a argumentos? não no tocante aos debates, os debates muito medíocres e a maioria da nossa gente já está. Muita gente não quer nem participar da atividade política. Você vê o empobrecimento, inclusive, nas figuras políticas que se apresentam hoje, porque o debate é rasteiro, é miúdo, é pequeno, não se debate mais como vamos resolver a questão da saúde, como vamos resolver a questão da educação. O debate mais é em teses, Fazem quantos muitas anos, vezes pequenas. quantos anos de vida pública já? Eu tenho cerca de mais de 30 anos. Eu Mais tenho de 30 mais anos. de 30 anos. O senhor já teve pessoas que passaram dentro da carreira pública, que estiveram junto com o senhor, que eu imagino pessoas que o senhor admirou, Sim, e pessoas ao contrário que o senhor disse, como é que conseguiu chegar aqui? eu, isso todo dia a gente vê isso. Meu grande ídolo, a época que eu iniciei minha trajetória política, era Mário Covas, o ex-governador de São Paulo. Eu sentei ao lado de Miguel Arraes, como deputado federal, Ciro Gomes, sentei ao lado de ao lado de Roberto Freire, sentei ao lado de figuras importantes da política brasileira e hoje você vê E nessa que época esses debates eram debates debates profundos? profundos, debates acalorados, debate com conteúdo. Hoje é a política do xingamento. Parece mais briga de bugios, como a gente diz aqui no Mato Grosso do Sul, do que realmente um plenário onde as pessoas sequer se tratam mais por excelência como se tratava antigamente. Hoje é um xingamento e cada um tentando diminuir através de palavrões a atividade dos grupos que estão em debates com teses Opostas. adversas. Agora, o senhor tem a sensação de que eu vou usar uma expressão circo, que talvez fique mais fácil uma colocação, já visto que existe um pouco de entretenimento nisso. Hoje a gente tem as redes sociais, o que nessa época que o senhor considerou, não existiam as redes sociais. Portanto, hoje é exatamente muitos parlamentares, o senhor sabe, fala mais para a rede social do que necessariamente para o debate entre si com os demais parlamentares que estão presentes ali. Eles querem que usando essa expressão popular, que o povo veja o que eles estão falando, mesmo que ninguém estivesse prestando atenção no que eles estão falando ali. É o povo que coloca os parlamentares, tanto os mais cultos quanto os mais indoutos. Você acha que o povo gosta disso? Ou o povo é enganado na fase quando colocam esses tipos de parlamentares que o senhor tem considerado? Eu acho que o povo, na maioria das vezes, não tem a verdadeira dimensão do que é o parlamento brasileiro.
e do que é o parlamento estadual, do que é o parlamento municipal. Se você fizer uma pergunta a qualquer um aí da nossa gente, são raros aqueles que vão dizer o quantitativo de deputados federais que nós elegemos. É verdade. Ninguém sabe que só elegemos 8 deputados federais do Mato Grosso do Sul. Ninguém sabe o quantitativo de deputados estaduais. Ninguém sabe o quantitativo de senadores. E olha que é um número fácil, porque São iguais para são todos, iguais né? para todos os estados. Mas ninguém, às vezes, a pessoa não tem a dimensão do que é a atividade do agente político que ele está escolhendo. Eu já disse, até fui criticado, quando me referi à minha cidade, Dourados, já Uhum. que eu fiz política por muito tempo lá, que tinha o dedo podre. Não era o dedo que eu estava dizendo, o dedo porque o nosso cérebro comanda os nossos dedos no dia que nós vamos fazer, teclar O número. o número que nós estamos escolhendo. Eu acho que falta qualidade de raciocínio e de percepção do que o agente político que eles vão escolher nas eleições. Fui muito criticado porque as pessoas generalizadas, mas eu disse parte da população. E acredito que parte da população, às vezes, vota e passou 6 meses, no máximo 6 meses. Se você perguntar para eles em quem você votou na eleição passada, 80% não vai saber em quem votou. Votou por muitas motivações e motivações muitas vezes não republicanas para escolher o voto. Grande parte da população, logicamente, e nós sabemos disso pelos próprios dados do IBGE, não é uma população que eu posso dizer uma população com nível superior, ou uma população com pós-graduação, é uma população, a população brasileira em si, é uma população, relativamente em sua grande maioria, uma população carente. Ainda que nós tenhamos muitos intelectuais no país, a nível de maximização, a população, na maioria das vezes, ela é carente. Contudo, todos votam. O voto de um PhD tem o mesmo voto do seu Zé, o que necessariamente não foi nem mesmo o ensino fundamental. Como que o senhor visualiza a possibilidade dentro da política de conseguir mostrar para um seu Zé a importância de eleger alguém com um bom debate, quando às vezes o seu Zé nem entende que alguém de magnitude de um PhD, talvez, esteja falando? Essa é a minha primeira questão. E a segunda, será que o Congresso seria melhor se nós tivéssemos apenas doutores, mestres lá? Porque, pelo que parece, existem muitos doutores e mestres falando besteira também. Sim, existe muitos que têm cursos superiores, às vezes com pós-graduação, doutorado, mestrado, e que também são usuários de um linguajar que muitas vezes está muito além daquilo que deveria ser praticado num recinto tão importante como aquele, que lá passou por várias figuras brasileiras desde a época da nossa da, da, da- desde a época da nossa independência. Mas não é por aí. Eu acredito que nós vamos ter que trabalhar exaustivamente, eleição após eleição, e nós temos eleições a cada 2 anos, né? É, Seja as municipais, o estadual, os seja federais, as é. nacionais, Aham. a cada 2 anos. Mas nós precisamos de melhorar, e eu acredito que o futuro tem que nos apontar esse caminho, melhorar a capacidade de raciocínio do nosso eleitor para que a gente tenha representações mais convincentes, não aquelas que são oriundas muitas vezes do poder econômico que sobrepuja sobremaneira a questão daqueles que verdadeiramente têm compromisso com a nossa gente, com o nosso povo. Mas sou também radicalmente favorável ao voto como a gente pratica no país, onde um soldado tem o mesmo peso do general, onde a pessoa mais simples tem o mesmo peso da pessoa mais rica no nosso país, e que todos nós nos nivelamos no dia da eleição. Ao contrário, eu não quero fazer apologia de forma alguma Uhum, claro. da chamada Seletividade, né? Ah, seletividade claro, claro. por escolaridade. Sabe que eu queria avançar agora, diante desse elemento, em algo que é muito forte no seu mandato e na sua própria trajetória, que é o Sistema Único de Saúde. Hum. Quando nós analisamos no papel, é um belíssimo exemplo.
Eu digo igual analisando a lei de execução penal. A lei de execução penal é lindo, vai sair a pessoa restaurada dentro do sistema penitenciário. Entretanto, na prática, assim não acontece. O Sistema Único de Saúde é algo que, dentro do papel, pelo que a gente percebe, é algo, aliás, muito bom. Todos terão direito a acesso à educação, à saúde. Mesmo o mais pobre, como nós acabamos de falar, até alguém que possa ir para um hospital dos mais caros, se assim o quiser, pode usar também o sistema público. Esse seria o princípio de uma igualdade. Entretanto, como é dito até dentro das bancas de direito, existe igualdade verdadeira é tratar os iguais de maneira igual e os desiguais de maneira desigual, para que nós tenhamos uma verdadeira igualdade. O que nós temos percebido dentro da saúde brasileira é que, por mais que seja oferecido um sistema único de saúde para todos, os mais carentes não conseguem acessar verdadeiramente a saúde por conta das filas lotadas, por conta dos procedimentos, temos o problema da Santa Casa. Vamos voltar lá atrás quando o sistema foi montado. Qual era a ideia principal? Se imaginava-se problemas como hoje se vê no Sistema Único de Saúde? O Sistema Único de Saúde no nosso país é modelo para todo mundo. Nós temos um sistema de saúde que abarca cerca de 150 milhões de brasileiros e brasileiras, É muita gente. porque é o único plano de saúde. Nós todos usamos o sistema único de saúde, o mais abastado do país, ao mais simples, usa o sistema de saúde nas suas várias especificidades, nas suas várias modalidades. Então, nós precisamos de entender que esse sistema hoje tem um elemento fundamental que é a questão do financiamento. Ainda nós estamos longe do financiamento Não tem dinheiro. que deveríamos ter no sistema, apesar das nossas intervenções, das nossas contribuições, aqueles parlamentares que de fato defendem o SUS lá, tivemos alguns avanços nos últimos tempos, mas ainda precisamos avançar muito. Nós temos uma tabela que é usada hoje no país, que é referenciada no país, está muito aquém do pagamento que deveríamos dar às vários procedimentos que nós temos dentro do SUS. Isso impossibilita, principalmente, aqueles hospitais que vivem, na sua ampla maioria, do recurso do SUS, como a própria Santa Casa, de ter uma solução definitiva para Temos visto agora que é esse déficit, déficit exatamente. que eles apontam. Isso existe em todo o país, porque a maioria do atendimento hoje do SUS, gente, os atendimentos hospitalares são feitos em hospitais filantrópicos. Mas nós tivemos avanços extraordinários. Hoje, se você faz procedimentos aqui, porque você mora no Brasil e você tem o SUS. Se você morasse nos Estados Unidos, você não teria os procedimentos que temos aqui, um transplante de fígado. Nos Estados Unidos, somente quem tem dinheiro, quem tem muito recurso, ou quem é milionário, que pode fazer um transplante de fígado nos Estados Unidos, ou senão fica em filas intermináveis e acontece de não ter acesso a esse tipo de transplante. É feito aqui nas unidades hospitalares de ponta pelo sistema de saúde, no Albert Einstein, no Oswaldo Cruz, no Sírio-Libanês e em outros hospitais, como está agora, inclusive aqui em Campo Grande, nós já estamos fazendo transplante de fígado no Hospital do Pênfigo. Então é isso que nós precisamos de apontar. Os avanços, às vezes até os recuos do SUS, isso em várias etapas, mas é um sistema em construção. E nós podemos dizer que ele é modelo. Se não existíssemos, se o SUS não existisse, nós certamente viveríamos uma tragédia com muito mais profundidade do que a tivemos na No período. Covid-19. Ou seja, perdemos mais de 700 mil vidas, certamente perderíamos milhões e milhões de brasileiros se nós não tivéssemos o SUS, que foi um exército, que aqui no Mato Grosso do Sul, como eu fui o comandante desse exército, eu nem sabia o quantitativo de pessoas, mas depois que eu fui saber que nós temos 59 mil servidores espalhados por todos os municípios do estado e que eles foram um exército que nos ajudou a enfrentar a Covid aqui.
E isso também a gente pode reproduzir nas outras unidades da federação, verificarmos que ele está presente na menor cidade do país, a maior, que é a nossa São Paulo, né? Que é a verdadeira O senhor teve metrópole. experiência como secretário estadual de saúde, visualizando, portanto, as vulnerabilidades e soluções administrativas dentro do estado de Mato Grosso do Sul na saúde. O senhor ainda não teve a oportunidade, e logicamente não o sabemos, o futuro assim o dirá, mas de analisar ou ser como um ministro da saúde a nível nacional. Que imagino que analisa desafios agora, não apenas de um estado em específico, mas de todo um país. De maneira hipotética, se o senhor hoje fosse considerar estratégias para o SUS, mas não agora a nível local, como o senhor assim o fez quando foi secretário de saúde, mas se assim o fosse como ministro de saúde, de um governo federal, que estratégias que o senhor consegue imaginar que o senhor já percebeu vulnerabilidades e que acredita que precisaria considerar? Olha, eu acredito que todos ministros que lá passou, inclusive um daqui do Mato Grosso do Sul, que foi o Mandetta? ministro Mandetta, a ministra Nísia, o ministro, agora o ministro Alexandre Padilha, que assumiu há poucos dias, todos eles têm uma estratégia importante de poder apontar para uma atenção primária que seja melhor qualificada, aquilo que os municípios têm que fazer, ou seja, que 90%, Começa lá embaixo. 90% dos atendimentos na área de saúde poderiam ser solucionados numa unidade de saúde, numa unidade base de saúde, mas ela tem que estar provida de medicamentos, de profissionais, comprometidos, dos agentes comunitários de saúde fazendo verdadeiramente seu papel, do acesso aos exames e do acesso ao medicamento que muitas vezes falta. Nós precisamos Mas é por de dinheiro ou gestão, o senhor acredita? gestão. Nós temos uma capacidade de gestão muito fragilizada hoje nos municípios e precisamos melhorá-la. Tem vários municípios que são exemplos Claro, mas são mais de de 5 mil exemplos, municípios, é muitos mas nós exemplos, temos claro. municípios que verdadeiramente não contribuem. Então, isso faz com que, não havendo a solução na porta de entrada do sistema, que são as unidades básicas de saúde, nós vamos ter, logicamente, um agravo dessas doenças e, ao mesmo tempo, a procura das unidades hospitalares que ficam verdadeiramente abarrotadas e sem dar soluções aos problemas de saúde. E aí nós vemos essas filas enormes de cirurgias, de exames que deveriam ser feitos e a gente buscando enxugar, Quando nós... enxugar gelo, como se diz, É. porque a gente faz os programas, nós fizemos aqui um programa Opera Mato Grosso do Sul e Examina Mato Grosso do Sul, hoje com a nova denominação por parte do atual governo, que é o MS Mais Saúde Menos Fila, mas essas são situações que são paliativas, porque nós deveríamos ter um sistema que não precisasse a gente ter esse tipo de ação, um sistema que ele fluísse normalmente, as pessoas pudessem fazer suas cirurgias, seus procedimentos para o diagnóstico, como aqueles que às vezes lhe faltam uma ressonância, uma tomografia computadorizada, ter isso de rotina para que a gente tenha uma saúde melhor qualificada. Mas o SUS, ele tem um avanço extraordinário. Nós temos, e aqui falta menos dado, mas Uhum. milhões de procedimentos realizados no dia a dia, milhões de cirurgias feitas. E aí eu já disse, cirurgias que demandam milhões de reais ou milhões de dólares, que é feito De graça para o de, usuário, de sem, graça para ele, sem sem qualquer custeio. cobrança por parte do usuário. Sabe que o senhor foi, num período de muita dificuldade, secretário no período da Covid. Quando o senhor entrou de secretário, a Covid já tinha estourado ou ainda não? Não, Não. ninguém sabia que ela viria, nem eu e nenhuma autoridade no No mundo. mundo. É, O senhor estava num serviço que já tem os seus desafios tradicionais, sim. mas de repente, e foi muito rápido, muito rápido. De repente nós temos uma solução, um problema, só que na prática ninguém sabia a solução. Tem que usar máscara? Não usar máscara.
É distância? Não, eu tenho distância. Alguns separam, outros ficam juntos. Pode isso? Não pode. É vacina? Não vacina. Cloroquina? Não usa. E como é que funciona? O senhor lembra como é que começou a chegar isso dentro da Secretaria de Saúde aqui do Mato Grosso do Sul, quando o senhor era secretário? Sim, lembro perfeitamente e lembro de todos os passos que tomamos e me orgulha. Eu me sinto orgulhoso hoje de ter comandado aquele processo, porque nós construímos uma equipe que deu respostas imediatas no Mato Grosso do Sul, que foi modelo para o país, e tomamos algumas medidas que, inclusive, serviram de exemplo Por para exemplo, outras unidades da federação buscar aqui. Como você conseguiu isso? Como vocês conseguiram fazer? Um exemplo, uma unidade do governo, ou seja, todo o governo se empenhou para fazer esse enfrentamento. Segundo, a segunda situação muito importante. Nós tivemos um olho na economia para não quebrar, e aí, logicamente, para não quebrar determinados setores que eram mais vulneráveis a algumas medidas que nós deveríamos tomar, mas, ao mesmo tempo, nós nos balizamos na ciência. A todo momento, eu estava à frente dos meios de comunicação, da televisão, e nas várias rádios, tudo, modalidades que aham. nós poderíamos fazer interlocução com a nossa população, mas sempre baseado naquilo que a ciência nos apontava. Mas assim, você Terceiro sabia? lugar, O senhor tem essa terceiro percepção? lugar é que nós tivemos aqui uma parceria muito forte com o setor de comunicação. Tá. Nós nunca escondemos nada, dissemos claramente tudo que nós devíamos fazer. Nós fomos também proativos na busca da vacina, que era o único antídoto que nós devíamos ter para poder fazer o enfrentamento dessa doença. E, além disto, nós também criamos situações, e uma das que eu digo que foi modelo aqui, foi aquele cinturão epidemiológico na faixa de fronteira, onde nós fomos buscar vacinas, conseguimos convencer o Ministério da Saúde a fazer imunização 100% da população de fronteira, dos 14 municípios que fazem fronteira com o Brasil e o Paraguai e com a Bolívia, e conseguimos ali fazer com que a gente tivesse um cinturão epidemiológico e as vacinas que, que, que sobravam daquele contingente de Cinturão ali, aham. a gente aplicou no conjunto da população Mais periféricos ainda. Uhum. dos outros municípios, inclusive a nossa capital. Então, isso nos colocou durante 10 meses na liderança nacional da imunização. Eu ficava muito feliz e posso dizer para você que um dos momentos mais felizes que eu tive porque eu trabalhei durante os 360 dias de cada um daqueles anos, sem descanso sábados, sem descanso no domingo, sem feriados, tudo, expondo a minha família, expondo a família dos colaboradores, dos servidores da secretaria a risco de morte, mas é um dos momentos mais felizes quando eu cheguei em casa e pude assistir um pouco o telejornal, um telejornal de uma grande emissora, e aí colocou Mato Grosso do Sul lidera nesse momento o processo de imunização da vacina em todo o país, e meu filho gritou: "Papai, você é o maior, hein?" E aí me abraçando e gritando como se tivesse ele tivesse assistindo o jogo do Corinthians, que é o time do coração dele, e o Corinthians tivesse feito um gol. Então aquilo é que me deixa assim, uma das memórias que eu tenho do enfrentamento da Covid foi aquela frase que o meu filho, naquela época, com acho que 8 ou 9 anos, já está com 12, pôde fazer. Então eu acho que nós O senhor faria aprendemos algo muito. diferente hoje, Não, hoje eu olhando para trás? faria a mesma coisa que fiz. E posso dizer para você que hoje, inclusive, em qualquer situação que eu esteja no interior ou aqui na capital, muitas vezes as pessoas vêm, chegam e falam: "Eu nunca não tive a oportunidade, mas eu gostaria de parabenizá-lo pelo enfrentamento que o senhor teve, pela coragem que o senhor teve durante o enfrentamento da Covid." E muitos delas falaram: "Eu vi o senhor chorar." Eu falei na televisão:
Eu falei, não, teve alguns momentos que a gente estava tão angustiado, as situações, porque tudo era novo, ninguém sabia de nada. O mundo todo se debruçou para arrumar alternativas, mas a gente fez o que foi de melhor para a nossa gente. E aí as pessoas, eu chorei com o senhor também em frente à televisão. Isso Isso te assustou quando o senhor ia nos hospitais? logicamente assustava, a gente tinha fatos assim, teve momentos assim de muita apreensão, muita angústia, mas a gente estávamos todos conscientes de que estávamos fazendo o melhor e dando o melhor da gente naquele momento. Esses dias o senhor fez um post nas suas redes sociais e mostrando de algumas medidas que o senhor tem feito e algumas políticas que tem feito. E no final do post disse: se você tem algum projeto, alguma coisa, comente aqui embaixo, né, para colaborar. Eu olhei todos os comentários e, curiosamente, a íntegra de todos os comentários desse post específico, é um post recente do senhor, era para o senhor se manifestar ou dar alguma posição em favor dos eleitores de Mato Grosso do Sul quanto a um movimento que tem acontecido agora da anistia. É um movimento que de fato não foi colocado em pauta nem nada, esse movimento do 8 de janeiro. Eu não, particularmente não vi uma posição do senhor quanto a isso especificamente. Quando o senhor vê a respeito desse movimento que entrou na casa do povo, não sei como foi dentro do seu gabinete, se aconteceu alguma coisa ou não naquele período de 8 de janeiro, e quando começa a ver as penas, essa semana saiu exatamente daquela que pintou com um batom a estátua Perdeu Mané, e foi condenada a 14 anos, pelo menos no voto do ministro Alexandre de Moraes. Qual o seu entendimento, qual a sua visão como deputado, como cidadão, quando o senhor vê um cenário como esse? Olha, eu disse a você no começo dessa entrevista, eu sou fruto da luta pela democracia no país. Eu militei dentro do movimento estudantil, porque a época que eu estava fazendo medicina na Universidade Federal do Ceará é a época da ditadura. Eu vi companheiros e vi gente que estava lá e que estava fazendo curso comigo que foi torturado, e outros que perderam seus entes queridos na luta contra a ditadura militar. Então, eu sou fruto da luta pela democracia. E acho que o que aconteceu no 8 de janeiro foi, de fato, uma tentativa de golpe. Eu sou muito claro isso. Eu não vou ficar polemizando na rede, porque minha rede é para mostrar meu trabalho, não para ficar entrando em debate de um certo segmento da atividade política, que hoje é capitaneada pelo ex-presidente Uhum. e outro pelo atual presidente. Eu estou distante desses dois polos. Eu sou daqueles que faço militância política no centro. Uhum. E acredito que a gente polemizar na rede social sobre esse debate não é salutar, no meu modo de Claro, entender. claro. E muitos daqueles que estão ali, eles são teleguiados por gente de fora, que nem daqui do estado são. Então, eu não fico respondendo alguns questionamentos desse, porque minha rede daqui a pouco vai ficar super abarrotada de De outros debates, assuntos fora daquilo que o senhor mas tem eu feito. sou daqueles que acham que precisamos de um exemplo claro para as futuras gerações, que não se dá para poder ser condescendente com quem planejou um golpe militar, para quem não quis respeitar os resultados das urnas. Se tem divergência com esse que foi vencedor na eleição, que prepare, porque daqui 4 anos, e agora já são 2, né? Que já se Já se passaram passaram. 2, para poder ganhar no jogo democrático a eleição. Mais ainda, está muito claro, e eu acredito que tem muitas provas, que foi uma verdadeira trama golpista, que não foi pessoas que foram lá fazer rezinha de terço, como alguns falam. Foram lá senhoras idosas que foram rezar. Está muito claro que teve quem financiou, quem mandou os ônibus lotados para Brasília, quem arrecadou, quem que fez com que toda aquela balbúrdia, que depredação do patrimônio público, atentado ao Estado Democrático de Direito, depredação, que tinha como único objetivo ser colocado em voga
Trazer os militares. trazer os militares para que eles pudessem fazer com que a gente tivesse um retrocesso no processo democrático. Agora, é importante, e você coloca um tema que eu acho que não pode ter o mesmo tipo de pena. Tem que ter uma É, individualização da pena. eu acho que tem que ter uma individualização. Acho que tem gente que pode ter uma pena muito maior, aqueles verdadeiramente que foram os protagonistas, os cérebros principais dessa trama golpista, para aqueles que foram manejados ou foram tangidos, como se tange gado, e que foram lá para poder fazer com que a gente tivesse aquele movimento tão degradante e tão trágico como foi o 8 de janeiro. E eu me lembro até hoje onde eu estava, como que eu vi aquilo lá e como Te indignou? mas para quem é oriundo da luta da democracia, a luta pela democracia, eu fiquei muito indignado e sabia que aquilo lá era uma trama golpista, como veio a comprovar. O senhor em algum momento acreditou ou achou que ocorreria o golpe? Porque E- a gente depois soube que não aconteceu, mas enquanto o pessoal estava entrando ali, eu imagino que as estratégias. Eu acredito que todos aqueles que patrocinaram aquilo lá tinham quase certeza que ia derrubar um governo legitimamente vitorioso e que tinha apenas 8 dias da sua posse. Acredito que eles estavam convencidos e a gente vê hoje, inclusive na minha própria rede, muitos, e eu vi algumas daqui do estado que me procuraram para poder a gente fazer intervenções logo depois. Eu falei, mas gente, o que foi feito ali precisa de ter um esclarecimento, precisa de ter uma elucidação completa e precisa de ter punição, porque não foram lá, eles não foram arregimentados para fazer uma quermesse. E aí hoje uma quermesse ou fazer uma tertúlia, eles foram para fazer uma coisa que é muito grave, ou seja, fazer a repetição daquilo que aconteceu em 1964. Quando o senhor já até apontou sobre isso, mas quando alguns, o próprio ex-presidente diz isso, ele declarava publicamente que não existiu golpe militar. Essa é uma narrativa dele. Outros sustentam de que na época da ditadura militar, que alguns dizem que não seria ditadura, na verdade foi a época que o Brasil mais cresceu economicamente. Quando o senhor ouve declarações como essa, qual é a sua percepção? Olha, eu vou fazer 70 anos, eu vivi esse Pois é, período. exatamente, por isso que eu Eu pergunto. era jovem, vivi esse período. Mas o senhor acredita que foi Eu, um ac- período de pujança econômica no país? não, eu acredito que tivemos alguns lampejos de crescimento, mas logo depois nós tivemos também desdobramentos que mostraram que havia uma maquiagem muito grande nesse aspecto. E havia corrupção, como ainda hoje existe, nós precisamos de ver, porque eu estava lendo ontem, inclusive, um promotor dizendo que o combate, a questão da corrupção hoje parece que une a direita e a esquerda, ou seja, que eles se beijam na boca para poder defender teses que vai levar a corrupção. Então, eu abomino esses extremos, como eu já disse, e vejo que estão muito próximos até nessa seara. Mas eu posso dizer para você que acredito que esse milagre brasileiro tão apregoado não foi assim tão forte como acontece, como alguns Alguns narram. historiadores narram, e a gente viveu, a gente teve momentos de muita tragédia, de muito sofrimento, de muita perseguição, e que nós não poderíamos nem nos reunir, nem conversar como a gente pode conversar hoje. Esse próprio podcast aqui que nós estamos fazendo, naquela época, se a gente fizesse, nós saímos dos dois trancafiados daqui a pouco, e nossas famílias, às vezes, não teriam nem notícia do nosso paradeiro. Sabe que o senhor falou sobre corrupção e, de fato, tem dentro do Congresso Nacional surgido um novo debate com relação a uma modificação da lei da ficha limpa. Exatamente, e de maneira escancaradamente política. Né? O ex-presidente tem encabeçado isso exatamente com o fundamento de que fulano pode, ciclano pode, beltrano pode, então vamos mudar para que eu possa também me candidatar às eleições.
Quando o senhor tem essa percepção sobre mudar a lei da ficha limpa porque ela não tem sido, entre aspas, justa, o senhor concorda com isso? Discordo. Eu acho que a lei da ficha limpa foi um grande avanço e nós não precisamos retrocedê-la e nem diminuí-la como está pregoando aqueles que são adeptos dessa tese. Assim como eu tenho uma posição, e eu deixei claro aqui, acerca da anistia, ou seja, eu sou favorável que haja uma revisão das penas, mas eu acredito que nós possamos até penalizar aqueles que de fato centralizaram ou foram os protagonistas maiores desse processo. Os generais. É, Não como posição, mas generais no sentido daqueles que. alguns generais, Até a literal. alguns generais. E do outro lado, nós diminuímos uma penalização que não pode ter 14, 17 anos para alguém que fez uma pichação, vamos supor. Se bem que está demonstrado nos autos que não foi só a pichação da moça lá com batom. Eu não tive acesso. Eu já dei uma olhadinha nisso aí. Mas eu acredito que a gente precisa, de fato, não modificarmos leis a bel prazer. Mas, infelizmente, O senhor não acredita? eu posso ser voto derrotado. Claro. Porque nós Porque temos hoje é uma democracia ali, um Congresso, na sua ampla maioria, conservador, na sua ampla maioria, comandado por alguns partidos chamados do Centrão, e que eles mudam, como birutas de aeroporto, mudam as suas posições de acordo com as suas conveniências políticas. Mas o senhor não acredita, analisando nesse elemento, haja vista que a lei da ficha limpa tem um princípio que basicamente vai ser um princípio de houve uma, eu vou usar essa expressão, houve uma corrupção. Houve algo errado de acordo com a lei. O senhor visualiza que deveria haver a possibilidade, ainda que depois de 8 anos, de alguém que foi condenado voltar? Ou alguém que de fato foi condenado, na verdade, diz, pode ir para o setor privado, pode fazer o que quiser, mas você não pode mais voltar? Ou o senhor acha que não, depois de 8 anos, 10 anos, 5 anos, 7 anos, 15 anos, poxa, deixa a pessoa voltar? Qual é a sua percepção? Olha, eu acredito que o veredito popular que tem que ser expressado nisso, mas agora Mas o senhor é o representante do povo. mudar a lei para poder Reduzir. penalizações ou para dar a possibilidade daquele ou daquele ator ou daquela atora via a poder participar do processo eleitoral, acredito que isso não é benéfico ao processo democrático. Então, vamos cumprir a legislação e depois vamos fazer com que o julgamento popular, o veredito popular, possa se expressar através das urnas. Um dos grandes caminhos para poder trazer dinheiro para o Estado, para as estratégias do próprio poder público, são as emendas. As emendas, aliás, é algo que faz com que o poder legislativo se torne um pouquinho de executivo, no sentido de, pelo menos, poder decidir aonde vai trazer. Quando o senhor tem uma quantidade de emendas, e eu sei que vai dentro do seu gabinete, vereadores, deputados, prefeitos, não tem dinheiro para todo mundo. Nem que o senhor acredite que todo mundo tem uma boa ideia ou um bom projeto. Quais são suas estratégias, ou como que o senhor consegue decidir como o senhor vai definir as emendas que o senhor pode escolher? Olha, Felipe Ávila, eu posso dizer para você que eu fico muito a cavaleiro para responder essa pergunta, porque o Congresso tem se apequenado. Ou seja, parece um Congresso hoje que tem predileção pelas chamadas emendas parlamentares. Eu, ao longo desses mandatos, eu tenho buscado recursos através de próprios programas dos ministérios, onde eu atuo mais fortemente. Eu posso dizer para você que, às vezes, o recurso que eu consigo dentro dos programas dos ministérios é maior do que as emendas parlamentares. E posso também te afiançar que eu não uso a chamada emenda PIX, que é a emenda que muitas vezes tem critérios que possam levar a desvio de recursos, como está acontecendo hoje e que pode, daqui a algum tempo, também Estourar. Pode. Eu tenho
apontado que eu vejo com muito perigo esse tipo de emendas e sou daqueles que acham que o Flávio Dino tem razão, o ministro do STF, de poder deixar com muita transparência e muito claro quem é o autor da emenda, para qual projeto que está endereçado aquelas emendas, onde vai ser aplicado, porque é esse país, infelizmente, nós não tivemos freio, e o ser humano hoje está muito propenso a fazer alguns desvios de rota. Nós podemos ter, de fato, algo que é muito deplorável, que é a manipulação desse recurso Uhum. para outros objetivos. Mas eu tenho dito, vamos supor, esse sexto mandato, eu coloquei na pauta, quando eu fui defender o voto para renovar o meu mandato, para conseguir o sexto mandato, que eu iria destinar os recursos das minhas emendas parlamentares prioritariamente para o terceiro setor. Tá. E aí eu agrego aí nesse terceiro setor as entidades que defendem as pessoas com deficiência, Uhum. os autistas, Idosos, os idosos, o pessoal da área de saúde, ao pessoal da área de educação, principalmente. E tenho feito isso na parceria com o governo do Estado. Então, estou colocando para o governo do Estado, e aqui o governador é muito generoso no sentido de poder celebrou um acordo conosco que ele faz uma dobra do recurso. Então, os recursos que nós temos em determinada área pode ser dobrado e a gente tem capacidade de ampliarmos a nossa presença através das ações nos vários municípios com algo que seja muito bom para o conjunto da população. Exemplo, nós, e aí eu vou fazer mais uma vez uma fala acerca da nossa ação enquanto deputado preocupado com os autistas. Tá. Nós construímos a melhor estrutura de autismo lá em Dourados. Chama a AGD, Associação dos Pais e Amigos dos Autistas da Grande Dourados. Eu cheguei em Campo Grande e vejo que a associação aqui ela é pequena, está num espaço muito pequeno ali na Avenida Bandeirantes aqui, que não dá nem para expandir. Fui atrás de um terreno, conversei com a entidade, que é um grupo de mães, a maioria de mães que se reúnem para fazer enfrentamento, mães atípicas, enfrentamento dessa situação nas suas casas. E nós celebramos um compromisso de construirmos uma estrutura aqui decente, que pudesse atender as 1.200 crianças que estão aí na fila de espera, que nem o município, nem o estado, nem o governo federal tem, de fato, condições de poder abarcá-las. Essas entidades não têm sequer um projeto. Nós fomos atrás de uma grande empresa para construir os projetos, para dar os projetos prontos. Conseguimos sensibilizar essas grandes empresas daqui, estão nos entregando o projeto. Porque precisa, lógico. Porque precisa. Aí o projeto de engenharia, o projeto arquitetônico, o projeto de O engenharia. senhor pegou na mão, falou, vamos junto. Vamos juntos, é isso que eu tenho feito, assim como eu fiz com a Associação Juliano Varela, que quer construir a sua escola, num espaço que tem lá, quem demanda aos damas, passa ali na Marquês de Pombal e vê lá que tem uma estrutura. Assim como nós também fomos atrás da APAI de Rio Brilhante, que vai ser a melhor APAI do interior do estado, e lá nós encontramos um casal e uma estrutura que é um espetáculo. Estamos fazendo da APAI de Rio Brilhante um modelo para outros municípios e procurá-la. E tem vários municípios lá para visitar. O que esse deputado tem apontado, o que essa APAI tem diferente. Vai lá e veja. Vai ser a melhor escola do interior do estado para as crianças com síndrome de Down. E, ao mesmo tempo, nós vamos construir um CER, que é o Centro Especializado em Reabilitação. Nós estamos fazendo também em outros municípios do estado essa lógica de termos os espaços adequados, principalmente para os municípios, sedes de micro-regiões, poder atender às regiões, às regiões onde eles estão localizados. E assim a gente você há de convir que às vezes o político quer ver uma grande obra, mostrar uma grande obra, obra de concreto, obra de uma ponte bonita ou uma estrada bonita.
esse tempo atrás, no Natal, o dia que próximo do Natal, foi o dia que mais me emocionou ao longo dos 30 anos que eu já disse, da minha atividade política, quando nós fizemos aí na associação, me parece, dos coronéis da Polícia Militar, associação dos... Nós fizemos uma reunião com cerca de 90 crianças que tinham fissuras lábio-palatais, fissuras lábio-leporinas, que chamavam lábio-palatais, e que estavam em filas de espera aí, como você já disse, as filas de espera intermináveis, e que nós conseguimos fazer em parceria com o governo do estado e com o hospital da cidade, com a participação de médicos devotados, e tem médicos devotados a essa causa, nós fizemos 90 cirurgias das 194 que estavam na fila, e a gente reuniu as 90 crianças próximo do Natal, e aquele dia foi um dos dias mais que mais me satisfez no sentido de falar, poxa, eu estou sendo útil porque cada uma dessas pessoas aqui é estigmatizada por resto das suas vidas se não tivesse feito essa cirurgia de correção dessas fissuras. E às vezes fissuras grandes que demandou um procedimento. Você diz que a sua sensação são esses micro resultados que acabam gerando no volume uma grande satisfação. Uma grande satisfação, assim como também a gente vê o Hospital da Mulher e da Criança de Dourados, aí é uma obra grande e que a gente conseguiu terminar a primeira etapa dela e que ninguém mexeu depois que nós ficamos aqui na secretaria durante 3 anos e meio, ninguém mexeu para construir o segundo prédio. Nós conseguimos, através do PAC, na boa relação com o governo federal, através do ex-ministro Arthur Quioro, que lá tivesse a segunda etapa, está sendo construída lá em Dourados. E eu posso te dizer que você, que é uma pessoa que eu vi com bastante clareza, e muito culta, e muito inteligente, você não sabe que lá em Dourados tem o melhor hospital da mulher do Mato Grosso do Sul, que não tem na capital, e não tem em nenhuma das cidades aqui da região do Centro-Oeste, nem Cuiabá, nem Goiânia, e nem no Distrito Federal, e está lá em Dourados, sendo construída a sua segunda etapa e a primeira. E até esse dia, eu fui enterrar um colega médico lá em Dourados, que era a minha dupla enquanto médico ginecologista, e ele me disse uma frase que até hoje eu guardo comigo. Geraldo, você conseguiu trazer para Dourados um hospital, e a minha filha foi ganhar, que é médica em São Paulo, não retornou, porque médica conceituada lá, professora da Unifesp, lá em São Paulo, e a minha filha foi ganhar o neném dela lá no Hospital São Paulo. E lá é um hospital particular. Hospital que é a elite de São Paulo, vai lá para ter seus filhos, para ter seus procedimentos médicos. Mas esse hospital aqui é melhor do que o Hospital São Paulo, não, o Hospital São Luís. Uhum. Hospital São Luís. E ele, há poucos dias, faleceu, e lá, quando eu fui lá... Isso trouxe uma baita satisfação, né? E eu vou ver, mas é porque o Mato Grosso do Sul não sabe desse hospital lá em Dourados. E nem a população de Dourados só sabe as mulheres que estão usando esse hospital lá, que é acoplado ao UFGD, a Universidade Federal da Grande Dourados, que vai fazer 20 anos agora, dia 29 de julho. E que foi uma luta que eu encabeceio. Logicamente, não foi uma luta de alguém solitário, foi uma luta que envolve outros atores, e que nós temos uma Universidade Federal pela nossa presença, pelo nosso empenho, pela nossa dedicação, pelo nosso envolvimento, e que vai fazer 20 anos agora, dia 29 de julho. Então, eu fico muito feliz, porque eu posso olhar para trás e falar, puxa vida, nesses 6 anos, nesses 6 mandatos, nesses mais de 30 anos, eu já pude ser útil a tanta também, gente. A gente está falando Fui de deputado. Vereador, deputado estadual. E para caminharmos a esse fim até, deputado, hoje, quando você pensa no futuro, você está há quantos anos hoje? Eu vou fazer 70. 70 anos. Esse ano. Há 70 anos, são mais de 30 anos de... Você tem mais 2 anos aí de mandato? Tem. Quando você olha para mais 2 anos, 72, você pensa em parar? Tem algumas horas que eu penso, você fala mas assim, tem outras horas que eu penso, falar, eu sei que o senhor não vai ser um Eu sei que o senhor ainda tem seus filhos que estão na idade de sua menina nova, acho que
Fez 10 10 anos, fez anos, 10 anos, né? e o Seu menino menino tá fez com 12 12, o anos. senhor ainda tá com... E eu tenho uma moça que vai fazer Pois 28. é, o senhor tem seus filhos que dá pra curtir bastante ainda. É. O senhor pensa em parar, porque querendo ou não, dá trabalho. Viagem é pra lá, viagem pra cá, é Brasília, é interior. Ou o senhor fala, não, eu acho que ainda tenho mais. Com a cabeça de hoje. Tem hora que a gente pensa em dar um basta, em poder, porque eu já sempre fui muito dedicado àquilo que eu assumi de compromisso, como cidadão, como médico e como agente político. É cansativo, Eu imagino. mas Deus me dá uma possibilidade concreta, me dá muita força e as pessoas até questionam, onde é que se arruma tanta força para estar presente em vários municípios do estado? Eu fui visitado por algumas diretoras de hospitais, inclusive uma delas que é diretora de um hospital em Rio Brilhante, que ficou uma beleza quando a gente vai lá e entrega uma maternidade que não tem uma maternidade particular no Mato Grosso do Sul, tão bonita como a que a gente ajudou a construir lá em Rio Brilhante para as mulheres do SUS. Aí a pergunta, onde tem tanta energia? Você parece ter energia de um jovem, é que eu me coloco como se eu estivesse no lugar do outro. Eu sei, porque eu sou filho de uma família paupérrima, 12 filhos, fui gráfico aqui em Campo Grande, na gráfica Rui Barbosa, na gráfica Alvorada, ganhei bolsa de cursinho aqui, que era o Márcio Galeno, que foi o embrião da Uniderp, do Pedro Chaves, e eu digo ao Pedro Chaves, você já colaborou com a minha formação, porque você me deu bolsa na época que você tinha um cursinho ali na 13 de maio, que a gente subia numa escada alta para alcançar lá o pavimento superior daquele prédio, e eu pude me preparar para fazer o vestibular de medicina na Universidade Federal do Ceará. E eu digo para você que eu fico muito feliz em poder olhar para trás e dizer, olha, eu fiz muito, mas eu tenho um acúmulo muito grande e eu vou fazer eu estou construindo um processo da disputa para uma das vagas do Senado em 2026. Se vai dar certo, aí só depende dos entendimentos políticos, mas depende também da minha vontade, da minha capacidade em aglutinar as pessoas em torno desse projeto. Temos 2 vagas, temos aí um concorrente que já se sobressai, que é o ex-governador Reinaldo Azambuja, que eu tenho um carinho especial para com ele, que me deu a oportunidade de ser secretário de saúde, de fazer um trabalho que hoje é reconhecido em todo o Mato Grosso do Sul como exemplar. E a outra vaga vamos disputar com os vários candidatos que estão se colocando aí. Fortes candidatos, né? Fortes Fortes candidatos, candidatos. forte, mas é bom a É gente. bom esse... É bom esse debate, ou seja, eu lembro até na época de cursinho, isso há 40, quase 50 anos atrás, 50 já, que a gente tinha um slogan lá que o professor escreveu no quadro, e até hoje eu tenho uma memória sobre essa frase: o grande soldado é aquele que luta numa grande batalha, ou para ter uma grande vitória ou uma grande derrota. E Mas eu foi uma sou, grande batalha. eu acho que a luta para ser senador vai ser uma grande batalha. E eu espero que seja uma grande vitória e que nós possamos colocar a minha experiência, meu trânsito em Brasília, a minha determinação ainda para servir o Mato Grosso do Sul e servir principalmente aqueles que têm, de fato, a necessidade de alguém compromissado com essas causas que eu disse aqui, a causa do terceiro setor, a causa da saúde, da educação e das mulheres, dos indígenas. Nós nem passamos, não deu nem tempo de falar, mas eu estou com um projeto e que eu ganhei um apoio lá nos ministérios, eu acho que vai ser revolucionário na questão da saúde e da educação e da habitação dentro das aldeias indígenas do Mato Grosso do Sul, a partir do modelo que nós vamos fazer lá em Dourados, e acredito que a gente vai estar muito bem A situado. cabeça tá pipocando. Com A ideia. gente vai estar bem situado no processo eleitoral de outubro do ano que vem, nessa postulação. Se der, vamos enfrentar. Se não der, nós podemos discutir a questão da renovação do mandato, mas eu também tenho um compromisso que eu assumi com a minha filha, que quer estrear na atividade política. A Bárbara estava fazendo
um curso preparatório para entrar na magistratura, mas resolveu ser política. Falou assim, não tem ninguém para herdar todo esse trabalho teu. Então, Você acha que o gatilho de entrada seria o que? Uma vereança? não, seria uma candidatura a deputado estadual. E eu falei, ó, você perdeu, eu queria que você fosse juíza, mas você perdeu o juízo, vai entrar na política. Então a Bárbara está aí preparando para poder fazer esse enfrentamento e nós vamos trabalhar também para que ela possa se eleger deputada estadual e a gente vai trabalhar também para essa candidatura ao Senado. Se der, vamos disputar com todo o nosso empenho. Eu entrevistei hoje Geraldo Rezende. Deputado, muito obrigado. Agradeço demais a oportunidade, as ideias que a gente trocou aqui e eu fico animado de ver alguém com tanta trajetória. É o que você acabou de comentar a respeito de outras gerações. O que não se pode é perder uma bagagem, mas de fato, a cada geração melhorarmos. Essa é a ideia. Eu agradeço e posso dizer que saio daqui muito feliz pelo entrevistador, que Muito mostrou obrigado. conhecimento, mostrou também vivência, mostrou boas perguntas e, acima de tudo, sabendo que tem um compromisso também com o país e com o nosso Estado e que nós podemos juntos. Às vezes podemos divergir nesse ou naquele aspecto, mas o mais importante é que a gente pode somar nossas energias para construir um futuro melhor para a nossa cidade, para o nosso Estado e para o nosso país. Muito Muito obrigado. obrigado.